Então, doutora Rosângela, minha amiga, esse é um caso que eu gostei que você falou, é um caso sem caráter. É um crime sem caráter. Que crime é esse? Então, envolve a Isabela Belchior, que é filha daquele compositor, cantor já falecido. Sim, do Belchior, que todo mundo conhece, assim, grande compositor, cantor também. E envolve 3 irmãos da família Rodrigues. Como começou isso? Um indivíduo em São Carlos, isso aconteceu em São Carlos, um indivíduo lá conhecido, tal, acho que é metalúrgico, ele desapareceu. Então, as pessoas próximas foram até a polícia e falaram, olha, fulano, que é o... Ele tem um nome bem diferente, é Laser, né? Eu espero que esteja certo, Laser Budweiser. É uma cerveja? Budweiser. Budweiser. Budweiser, gente, eu estou lendo aqui, não sei. E é Laser, o nome dele, não sei se fala diferente. Dos Santos. É um metalúrgico, morador de São Carlos. Esse indivíduo desaparece. Aqui no interior de São Paulo, né? Interior de São Paulo. Em agosto de 2019. Então, claro, os conhecidos, a família, a gente foi falar, olha, ele saiu, ele disse que tinha alguma coisa para fazer e não voltou. A polícia começa a investigar, logo encontra o veículo dele. Ele tinha um veículo, esse veículo estava numa área queimado, né? Tinham colocado fogo no veículo, então isso já é um sinal que boa coisa não vem. Quando o indivíduo desaparece, e aí a polícia, de pronto, encontra o veículo que é desse indivíduo queimado, a coisa complica. Então, já... Pelo que a gente conhece, de modus operandi, de criminoso e de situações todas, você já pode, ou esse indivíduo fez isso porque ele quer desaparecer, ou alguém, né, está querendo desaparecer com ele. Está querendo desaparecer com ele e com o carro. Muito bem. Aí a polícia, claro, hoje é inevitável, você vai para as redes sociais de qualquer pessoa, gente. Tá? É Facebook, é Instagram, é WhatsApp, é Telegram, seja o que for. A polícia vai por aí para conseguir alguma coisa. E é sempre um campo muito fértil. Porque hoje tudo é como se fosse um diário, né? As pessoas deixam tudo registrado nessas redes sociais como se não houvesse amanhã, né? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Aí a polícia, quando acessou esse material, especificamente o chat do Facebook, viu uma conversa muito interessante ali, né? Entre Jaqueline, que é da família Rodrigues, é a Jaqueline, que, por sua vez, é companheira, parceira da Isabela namorada Belchior. Namorada da filha do Belchior. Namorada, sim. Da Isabela Belchior. Opa, já tem um link aí. E qual era o teor dessa conversa? Ele, interessado numa criança, a coisa vai, sabe, pegando aí contornos muito pesados. Era uma negociação. Ele estava numa negociação com a Jaqueline. Ela iria levar uma criança para ele e ele pagaria por isso R$500. Quer dizer, um negócio absurdo. É um crime cometendo outro crime, né? Sim. Então, aí você já começa a ver o caráter. Por isso que eu falo, é um crime assim, onde as pessoas envolvidas não têm caráter nenhum. Primeiro, uma mulher negocia com o indivíduo a venda de uma criança para fins sexuais. Que já é um crime, deve ser. Não sei como é que é a lei, não me Claro, interessa. sim, Leis não me interessam muito, gente. Eu deixo bem claro. Claro, aqui. se uma pessoa leva uma criança, pasmem, gente, para prostituição, de 3 anos. Sim, de 3 anos. E para ganhar dinheiro em cima. Então é aliciamento. E, pasmem, novamente, quer dizer, essa negociação, o indivíduo ia pagar R$500 para ter uma criança de 3 anos para ele abusar sexualmente. Pasmem, essa mulher ia levar essa criança de 3 anos e, pasmem novamente, era a sobrinha dela. Tá? A Jaqueline. A Jaqueline. O que aparece ali, a negociação, é com a Jaqueline. Só que a Jaqueline é namorada da Isabela Belchior e conta para ela, né, fala, eles já deviam ter combinado, porque quem faz a transação é a Jaqueline. Elas chegam na data e no horário, né, isso é a história do caso. Chega a Isabela, chega a Jaqueline e a menina de 3 anos. Num princípio, ela fala assim, não, eu não avisei o pai, porque o pai era o irmão da Jaqueline. Ela avisa um outro irmão, são 3 irmãos aí, Jaqueline, o Stefano e o Bruno, da mesma família. O pai da menina é um deles 2. Eu não consegui identificar aí quem é, porque não tem essa informação. Bom, ela disse que não avisou o pai, que ela chamou um deles. E ela foi levar essa criança para quê? Ela foi levar a criança porque
ela combinou em uma transação, ela foi nesse local combinado, que também não está explícito onde é, levar a criança para que o indivíduo abusasse da criança. A ideia era, de fato, entregar a criança Sim. para abuso? Sim, o que era combinado era isso. Se ia acontecer, aí é outra história. Mas ela levou a criança. De qualquer maneira, ela levou essa criança, a sobrinha de 3 anos. E o indivíduo pagaria por isso R$ 500. Gente, isso é assim, é o fim do mundo. O que vale a vida, né, de uma criança inocente? Porque você deixa uma criança de 3 anos com adulto, muito provavelmente essa criança ia acabar morrendo nessa situação, Deus me porque livre não tem disso. cabimento isso. Muito bem. Aí a namorada, que é Não era para fazer uma chantagem, Isabela. não. É que eu estou meio impressionado. Sim, assim. mas, em princípio, foi Não, isso a conversa combinado. com ele era a isso, conversa mas o foi intuito essa. era mesmo... O intuito, eles dizem que é o seguinte, extorquir grana dele. Porque ele falou assim, pô, nós pegamos você. Você é um pedófilo, aqui está aqui. Então, para a gente te liberar, nós queremos tanto. Não eram os R$ 500. Claro que eles estavam almejando mais. Assim eles dizem. Agora, veja, 2 mulheres com uma criança vai encontrar esse indivíduo. Qual a probabilidade que dê porcaria nisso? Como é que você expõe, você pega a sua sobrinha e põe no meio de uma negociação como essa? Mesmo que o objetivo, Beto, fosse, não, nós não fomos lá para deixar a menina, imagina, né? Não ia deixar expor a minha sobrinha. Não, eles, mas iam, ele eles levou. iam cometer, sei lá, extorsão é um crime. Na verdade, eles não estavam querendo nem que o pedófilo parasse de ser. Eles queriam apenas uma grana do pedófilo. Uma grana. Não estavam preocupados aí com a moral, né? E o fato também de expor essa criança. Porque essa criança foi junto. E se esse indivíduo chegar, ela domina, exato. E ali, realmente, ele pode matar as duas, pode abusar de todo mundo, e principalmente da criança, porque o interesse dele era na criança. E, claro, quando surgiu esse assunto, a polícia já começou a investigar esse indivíduo. E aí começou a aparecer que, realmente, ele tinha esse perfil de abusador, né? Já deveria ter feito outras negociações ou outros casos. Ficou meio nebuloso, porque a polícia mesmo disse que, quando saiu a notícia que ele foi morto, muita gente comemorou, porque falava, bom, esse cara ele é um pedófilo. O interesse dele era por crianças mesmo, você vê, por crianças pequenas, de 3, 4, 5 anos. Né? Então, o absurdo, Beto, eu acho assim o fim do mundo. Uma pessoa que é tia leva uma menina de 3 anos num ambiente como esse para um cara que é um pedófilo, que a intenção dele é abusar sexualmente da criança, e ela expõe, ela fala, não, mas eu não ia deixar. Era só para extorquir o dinheiro. Como? Como que você tem controle sobre isso? Você está se expondo e está expondo uma criança. Ele poderia ali ter eliminado as duas e ter feito o que quisesse com essa menina. É o fim do mundo isso. Mas, enfim, o que eles alegam é isso. Então, foi a Isabela, foi a namorada, as duas eram namoradas, a Jaqueline, e a Jaqueline convidou, ela diz que ela chamou um dos irmãos para ir junto, ficar ali de retaguarda. Era meio que a segurança dela, né? A gente não sabe se é efetivamente o pai ou não. Acredito que seja o irmão que não é o pai. Mas, quando a história aparece, na verdade, os dois estavam lá. O pai da criança e o irmão. E lá onde? Num local combinado, que também não está explícito. Eu não sei se era um motel, acredito que não. Devia ser uma residência, alguma coisa assim. Para estar todo mundo lá? Para estar todo mundo lá. Chegou, e o que elas alegam? Que ele elas começaram a xingar, depois que ele deu os R$ 500, isso é a versão delas, tá? Elas começaram a xingá-lo, falar, você, indivíduo, não sei o quê, e ele partiu para cima delas. Nisso, os 2 irmãos, que são os homens, irmãos da Jaqueline, entraram. Quer dizer, era um irmão só, mas na ação tem os 2, partiram para cima dele. O que eles alegam? Que aí, lutando, acabaram matando o indivíduo a facadas. A facada, ou seja, tinha uma facadas. faca. Sim, a faca apareceu, então alguém levou. Né? Ninguém disse que foi do local nem nada. A facadas mataram o indivíduo. Então, eu não sei, na verdade, se é a residência dele, aonde que ele tem que ser marcou. algum lugar deles, ali para estar todo mundo lá, Sim. com uma faca próxima, né? Exato. Ou foi um instrumento de ocasião. Sim. Eu não sei. Tanto eles poderiam ter levado a faca, como poderia ser pego ali na hora. Eles poderiam pegar na hora, já que o indivíduo partiu para a agressão, segundo elas. Essa versão é questionada, porque esse indivíduo, isso aconteceu em agosto. No mês de setembro, ele foi encontrado o corpo. E ele estava
O manietado. que Ele é estava manietado? manietado. As mãos estavam amarradas e os pés. Então, espera um pouquinho. Então, peraí, como é que ele foi em cima deles? Exatamente. Tá? Então, eles já chegaram para eliminar esse indivíduo. Então, eles queriam extorquir mais dinheiro, porque R$ 500 é um absurdo, né? Tinha sinal de tortura. Eles só descobrem esse crime depois que encontram o corpo, é isso? Não, primeiro, o Ele aí desaparecimento. desapareceu. Sim. Acham um carro. Acham mas o não carro. mas só chegam neles depois. Depois, porque as duas fogem. Depois dessa confusão toda, as duas ficam foragidas durante 5 meses. Não, Elas mas desaparecem. eu digo o seguinte: antes de achar o corpo, eles já sabiam que podia ter acontecido alguma coisa via os 4 lá? Não. Olha, Beto, você tem um veículo que foi queimado. Tá? Isso já é um grande indicativo que coisa boa não vem daí. Tá? Aí você encontra a conversa, que daí eles chegam até a Jaqueline e da Jaqueline eles entram lá no Facebook do moço lá. Sim, porque começou como um desaparecimento. A polícia não sabia que ele tinha esse perfil de abusador de criança. Pelo jeito, só a polícia, né? Porque Parece que toda a cidade, porque comemoraram. A própria polícia diz que quando saiu a confirmação que encontraram o corpo dele, que ele havia sido morto, diz que houve uma comemoração nas redes sociais. Eu não entendi muito bem isso. Né? Ninguém fala de nada pregresso, que ele tenha sido preso, ou cumpriu algum tipo de pena, ou tem alguma coisa relacionada a abuso, né, sexual Mas infantil. todo mundo sabia que o moço gostava de criança. Gostava de criança. Bom, essas moças fogem, né? A polícia, através dessa conversa, já sabe que a Jaqueline, pelo menos se ela está diretamente envolvida, não dava para saber ainda, mas que ela fez o contato, sim. E, claro, eles chegaram até os irmãos. Elas continuaram foragidas, mas os irmãos, a polícia chegou até eles, foram presos. E aí eles afirmaram o seguinte: não, a primeira facada quem deu foi a Isabela. A Isabela. Ela deu a primeira facada e nós continuamos e matamos o indivíduo. Quer dizer, a história já não é bem essa, porque esse indivíduo é encontrado, Amarrado, manietado. Sim, ele estava imobilizado, mãos e pés. E não no carro, eles não fizeram a família Gonçalves, eles não queimaram separado. o corpo junto. Eles tentaram se desfazer do carro num local e jogaram o corpo em outro. Não teve nem muita preocupação em jogar, não. Foi no meio do mato, num terreno lá, não é que cavaram tal. Bom, no mês, aconteceu em agosto, setembro já localizaram, porque chegaram até os irmãos. E aí a coisa realmente apareceu, desse indivíduo, essa vida que ele tinha de abusador, né? Pedófilo, no sentido de que ele tinha interesse por crianças pequenas, crianças impúberes, como era o caso dessa menina de 3 anos. Tá? Essas moças, eu acho que orientadas muito provavelmente pelos advogados e vendo que elas estavam foragidas e que a situação ficaria pior aí para elas, elas se entregaram. Tá? Foram presas. Quanto tempo depois? 5 meses. 5 meses elas depois, ficaram né? desaparecidas, fugindo. E outro detalhe, no dia seguinte ao desaparecimento do Laser, houve saque no banco com o cartão dele. Então, elas estavam e não tem com o aquelas cartão, fotos de quando saca, né? Não sei Porque se isso tem foi algumas. encontrado. Sim, É comum você sim, ter esses a caixa foto de quem está eletrônico. sacando. Ou Exato. seja, então ele deu a senha. Muito provavelmente ele foi torturado. Amarrado. Por que eles iam imobilizar o indivíduo? Para conseguir mais dinheiro. Elas não foram lá por R$ 500, né, Beto? O corpo dele mostrar. Tem como. Já tinha passado. Já tem. Se levou soco, isso, aquilo. Exato, porque um mês, quase, né? Ele já estava num adiantado estado de decomposição. Imagina. Ficou ainda, né, céu aberto, não tinha nada de diferente. Então, ali tem fauna necrófaga, tem um monte de coisa que pode ter comprometido, mas ficou evidente que ele morreu em função das facadas. Não se diz quantas, mas foi a facadas. Pode ter sido ali uma parte de tortura? Sim, porque você faz ferimentos superficiais. Sim. É algo que dói, que o indivíduo sente, mas não mata, até finalmente você matar. Então, muito provavelmente, ele deu senha, deu os cartões, que eles foram lá para realmente extorquir, tirar dinheiro dele, não só os R$ 500. Né? Então, ali, para o indivíduo estar manietado, com as pernas amarradas, imobilizado, muito provavelmente rolou ali uma tortura até ele fornecer os dados que eles queriam e mataram o indivíduo. Né? E na frente de uma criança de 3 anos. Muito provavelmente, porque onde que estava essa criança? Né? E aí elas se entregam, e aí toda a história vem
à tona. Tá? Elas batem sempre nessa mesma história de que estariam ali para extorquí-lo. Mas o fato de você levar uma criança Não, para um local extorsão como também, esse... gente, Não, não extorsão não tem nada digno aí. Não, nada, claro, é crime. Já não sei se a gente levou para fazer um flagrante para levar para a polícia. Não. Que também ninguém tem que fazer isso, quem tem que fazer isso é a polícia. Ainda teria algum motivo mais nobre. Ali, Não, na não verdade, tem era nada. dinheiro. Era dinheiro, e não importa você levar sua filha, porque estavam os 2 irmãos ali. Então, essa história, meu irmão não sabia. Como ele não sabia se ele estava junto? Os 2 estavam lá. Você vê que a conversa delas, né, foi toda questionada e falou, não é nada disso que vocês estão falando. Quer dizer que você não avisa o seu irmão, você pega a sua sobrinha, que é filha dele, você avisa o outro irmão. Só que lá na hora estavam os 2. E a mãe, Então, ele sabia. a mãe dessa criança devia estar preocupada. Exatamente. Ou Quem é a sabia mãe o que dessa aconteceu? criança? A mãe... Era criada, a avó dessa criança, sei lá. Com quem deveria estar essa criança? Não é gente. com quem estava. Exato. A tia, né? E o pai estava lá. Então, não tem nada de nobre nisso. Mesmo que eles tivessem, não, nós somos aqui justiceiros, vamos pegar esse indivíduo. Gente, isso você avisa a polícia, olha. Sim. Tá, o indivíduo, eu estou aqui no chat, e o indivíduo estava querendo uma criança de 3 anos, tal. Você avisa a polícia. Chegar lá é o flagrante. A polícia faz o flagrante. A pedofilia, no caso, ele é um pedófilo mesmo, né? Porque tem uma diferença. O que é a pedofilia? Exatamente. Gente, pedofilia é um transtorno, é uma parafilia. Tá? Tá tocando aí. Aviso, espera um minutinho só. É uma parafilia. Nem todo pedófilo efetivamente chega a abusar da vítima. Pedofilia é algo assim bem restrito, gente. É a atração sexual por crianças impúberes. A maioria dos pedófilos realmente nem faz muita distinção entre menino e menina, porque o corpo é muito parecido, é um corpinho infantil. É o corpo infantil que gera essa atração. De anjinhos, de igreja. De igreja. Como é que é o nome daqueles anjos? É o corpo infantil. Querubins. Os querubins. Exatamente, aquela criancinha gordinha. Até um corpo que tanto pode ser masculino e feminino. Não tem ainda distribuição pilosa, não tem distribuição de gordura que a gente passa na adolescência, meninos e meninas, que as mulheres ficam com as formas mais arredondadas, tá? Os meninos ficam diferentes. Sim. E isso é quando você entra na puberdade. Tá? Existem critérios muito específicos para você chegar ao diagnóstico de que o indivíduo é pedófilo. Tá? Por que a gente bate muito em cima disso? Para eliminar esse termo quando se fala em abuso sexual infantil. Por quê? No universo, né, do crime sexual infantil, os pedófilos correspondem a 20%. 80% dos abusadores não são diagnosticados com pedofilia. São o quê? Tarados só? Tarados, mau caráter, e você pode até encontrar aí algum outro transtorno de personalidade, mas não há crime. Não há transtorno por trás disso. Tá? E aí você ouve de tudo. Né? Por que as pessoas fazem isso? E um dos critérios é a diferença de idade. Então, aqui não dá nem para se questionar, porque o indivíduo tem, sei lá, 30 e poucos anos, a criança tem 3. Então, está dentro do critério de idade? Está. Mas o indivíduo ele tem que ter interesse só por crianças durante um longo período. Tá? Então, ele não pode levar uma vida sexual dentro da normalidade, que a gente, com adultos, e também tem interesse por criança. Isso não caracteriza a pedofilia. A pedofilia é a atração exclusiva pelo corpo infantil. Tá? Então, é um dos critérios. Tem lá vários critérios, o indivíduo tem que passar por uma análise psicológica para você sair falando que ele é pedófilo. Qual é o problema desse termo que acabou caindo no senso comum e você escuta isso o tempo? Pedofilia é crime. Não, pedofilia tem que ser crime. Qualquer abusador já leva a pecha de ser pedófilo. Sabe o que acontece? Você está deixando tudo dentro, né, de uma panela de doença. Quando você fala em pedofilia, reporta-se a doença, gente. E a maioria dos abusadores não são doentes. O Eugênio Spikevich, ele era um pedófilo? Se a gente for levar no estrito senso da pedofilia, não, porque o interesse dele era por adolescentes. Então, poderia ser efebofilia. Ah, tem outro nome? Tem. Então, o indivíduo que tem interesse por efebofilia. Olha. Se o indivíduo tem interesse por crianças
a pré-adolescentes é hebefilia, já não é pedofilia. Ou seja, Hebefilia. vivendo e aprendendo. Exato. Agora, tudo isso é transtorno? Sim, Ou é começa com uma doença? parafilia. O que é a parafilia? Ele tem essa atração, mas não realmente efetivou. Ele não chegou lá e abusou. Então, por enquanto, é uma parafilia. Tem que ter tratamento? Claro que sim. É, Tá? porque a pessoa pode ter o desejo e não realizar. E não É realizar. que nem você pode ter desejo de necrofilia e não realizar. E não realizar. Tá? E quando Então, você não realiza, você não é? Ou o fato só de você desejar, você é? não. Aí tem tem alguns limites, Beto. O fato de você ter essa atração, tá, já me diz que você tem um interesse atípico e está dentro dessa parafilia, que são esses interesses esdrúxulos, fora daquela normalidade. Então, a pedofilia está junto com voyeurismo, com exibicionismo, com sadomasoquismo, com voyeurismo, com frotagem. Está tudo dentro da mesma categoria. Entendi. Então, o indivíduo pode ter essa atração, mas se ele não pratica, se ele não chega efetivamente às vias de fato, é uma parafilia. Se ele começa a colocar em prática. colocar em prática, a gente já tem um transtorno sexual. Isso segundo o DSM, tá, gente? E aí é uma linha muito tênue para você passar para o crime. Sim, porque Entendeu? se você começar a mexer em crianças, daí você começou a... Claro. Aí já Já não é mais. Ou então você é sádico e você começa a sequestrar pessoas aí para Que não querem. que não querem. Não querem ser masoquistas? Então, veja só, eu posso ter um sádico que ele tem esse desejo de falar, eu gosto dessas coisas de matar, eu sinto prazer na dor do outro. Ok. Mas ele não coloca isso em prática. É uma parafilia. Não, eu gosto disso e começo a me relacionar com pessoas masoquistas. É um transtorno. Mas aí toda mas atividade... aí está tudo acordado. Está tudo acordado. Passa a ser um transtorno. Você percebe? Eu tenho Mas não um crime. desejo mental. Um sadomasoquista mas não é crime. Pode ser Não, se eu te lesão matar, corporal. lesão corporal, mas... Você pode passar do limite. Tá. Por exemplo, se o masoquista não é masoquista, eu fui raptado, eu não estou ali. Não, aí com é um interesse, supercrime. claro, pode chegar até homicídio. Né, Sim. dentro de uma prática sadomasoquista.